tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação para o Enem, para o concurso público. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de fazer esse vídeo para ajudar você a ser aprovado no concurso do Ministério Público do Estado do Pará. E segundo, eu quero convidar você a assistir todo esse vídeo que eu preparei para você, vídeo específico sobre os possíveis temas que podem cair na sua prova de redação do Ministério Público do Estado do Pará. Quero desde já te convidar a adquirir o meu e-book que eu preparei com todo carinho, com muita pesquisa para você, tá? Tem aqui todos esses temas e muito mais informações que vão lhe ajudar bastante a preparação específica para a prova discursiário público do Estado do Pará. Então, antes de mais nada, peço para você se inscrever no meu canal, deixe seu like, tem muito mais vídeos aí saindo para preparar você, tanto em português quanto em redação. Então, esses temas que eu preparei com você aqui são 10 temas, sendo que com certeza você vai encontrar no dia da sua prova, para cuja banca foi a escolhida para o concurso público do Ministério Público do Estado do Pará. Faz parte do e-book que eu preparei com todo carinho, com muita pesquisa aqui para você, tá? Então, com um pequeno investimento de apenas R$20, tá? Você vai receber esse e-book, tá bom? Então você vai fazer a forma de pagamento por meio de um Pix, apenas R$20. Tá aqui o meu contato do Zap profissional, tá bom? Então não tem como eu fugir, não tem como eu esconder. Eu entendo que muitas das vezes hoje você desconfia de algo, tá? Mas eu sou professor, graças a Deus, há mais de 10 anos. Sou professor efetivo, professor concursado. No final desse vídeo eu vou apresentar alguns testemunhos, no caso do Pará, tá? De alunos que estudaram comigo, tá, gente? Então, veja bem, eu trabalho com correção detalhada, de acordo com o edital, o critério de cada banca. Então, nesse caso, a correção minha custa apenas R$15, tá bom? Ela consiste em material em PDF, vídeos curtos explicativos, sugestão de estrutura, caso eu perceba que o seu texto precisa, tirar dúvidas, enfim, sem acréscimo nenhum, tá? Então, você vai, caso você tenha interesse, tá bom? Você lhe manda os temas, lhe manda um tema, e aí você vai escrever uma redação, e eu vou corrigir de acordo com a grade da banca, como eu te falei, tá? Tudo isso aqui eu tenho no meu Zap, que você pode entrar em contato sem nenhum problema, você será bem recebido, certo? Esse material aqui, como eu falei, da minha videoaula, que eu estou apresentando a partir de agora, tá bom? Faz parte de um e-book, eu estou passando algumas imagens dele aí, certo? Então, nesse e-book, especificamente sobre a questão da prova discursiva, tá? Você vai encontrar o quê? Informações sobre a prova, inclusive eu já apresentei outros vídeos sobre isso, eu peço que vocês os assistam, são importantes. Temas que a banca já aplicou, certo? Então, por aqui a gente percebe que a Consulplan, tá? Ora ela aplica a dissertação, ora ela aplica a dissertação argumentativa, mas nessa videoaula que eu estou apresentando aqui para você, mostrando na tela a imagem, eu já indiquei, já mostrei com base no edital do concurso que há uma grande chance de a banca cobrar uma dissertação argumentativa. E eu explico isso lá por causa do critério de avaliação chamado de argumentação, certo? Também você vai ter aqui nesse e-book a folha de redação tamanho padrão Consulplan. É muito importante que a folha de redação dela é específica para esse concurso. Então você tem que saber treinar, inclusive no tamanho da folha de redação, tá? Você vai encontrar também áreas de atuação do Ministério Público. Então perceba, já eu explico melhor sobre essa situação aqui, que é muito importante você, claro, você vai fazer a prova do concurso público, você pretende ingressar na área do Ministério Público, é importante que você tenha noção, né, de que qual é a função do Ministério Público, tá? Seja do federal, estadual. A banca não diz lá, olha, tem que estudar somente o Ministério Público estadual. Claro que é o concurso do Estado, mas não significa que você não tenha que entender as áreas de atuação, entender o Ministério Público de acordo com a Constituição Federal. Você vai encontrar os temas, tá, que podem cair, certo? Esses temas, cada um deles tem textos motivadores, porque é assim o estilo da banca, da prova de redação da banca Consulplan. Ela trabalha com textos motivadores. Então, todos são pesquisas, tem referências que você pode treinar, pode usar para que a sua argumentação ela tenha originalidade, ela tenha pertinência, consistência argumentativa. Aproveitei também e coloquei nesse e-book estrutura pronta, texto pronto, esqueleto de redação, tanto a dissertação expositiva quanto a dissertação argumentativa. Professor, para confundir minha cabeça? Não.
quer passar em concurso público, vá preparado para o que der e vier, para tudo. Então, eu preparo para tudo, não gosto de que meu aluno ele seja surpreendido. E além disso, eu coloquei um bônus, tá? No final, que é um modelo de recurso vitorioso da prova discursiva, tá? Embora seja da banca Sebrasp, aqui eu quero só mostrar, para você ter uma ideia aí, que embora eu não tenha no meu canal agora com muitos inscritos, que eu já tinha um outro, mas foi hackeado, então nem professor famoso do YouTube conseguiu, tá? Pontos na banca Sebrasp. E você vai perceber também que hoje, independente da banca, tá, gente? É uma prática, infelizmente, está havendo muita injustiça nas correções. Então era para ser uma exceção, mas hoje eu sempre digo, é bom você estar preparado, até inclusive para entrar com recurso na prova de redação, porque está havendo muito erro na correção de redação. Isso aconteceu em Minas Gerais com a Selecom, isso aconteceu recentemente com a banca Sebrasp, e não quer dizer que não vai acontecer. No Pará aconteceu uma lambança com a CETAP, tá? Então, a Consulplan é uma banca como qualquer outra, está colocando a prova de redação, vai ter recurso, e eu também estarei lá te ajudando, aqui eu já te apresento um bônus. Então, como eu disse e reitero, eu vou ajudar você na preparação e também na pós-preparação, lá no pós-prova, que é quando eu vou estar fazendo recurso para você. Então, o investimento nesse e-book, como eu falei, é apenas R$20. Caso você tenha interesse, basta entrar em contato comigo aqui pelo Zap, tá? Então, o pagamento é por meio do Pix. Sendo assim, tá? Não esquecendo que a banca Consulplan colocou no edital. O aluno vai escrever um texto dissertativo, tá? Onde o quê? Sobre um tema da atualidade. Então, veja só. É dentro desse crivo aí, tá? Dessa questão, dessa frase, dessa palavra-chave, tema da atualidade relacionado ao Ministério Público, que eu elenquei aqui os 10 possíveis temas, tá? Sendo que um deles, com certeza, você vai ter lá na sua prova. Então, não é à toa que, graças a Deus, eu tenho acertado temas de outros concursos, inclusive do Enem. Não é mágica, não. Simplesmente, você, concurseiro ou concurseira, tem que ler o edital. Então, a banca já deixou claro aqui, ó, tema da atualidade. Então, com base nisso, tá? Temas atuais, temas relevantes, alta relevância social, que estejam relacionados à questão, à atuação, à função do Ministério Público, é esse tema que a banca vai colocar lá no dia da sua prova discursiva, do concurso do Ministério Público do Estado do Pará. Então, em outro vídeo também eu fiz essa... Não vou reforçar isso aqui, tá? Eu vou explicar detalhadamente, só vou lembrar, tá? Então, dissertação tipo textual pode ser tanto dissertação expositiva como argumentativa, e há uma diferença enorme, tá? Então, por exemplo, se a banca cobrar de você um texto dissertativo ou argumentativo, aí eu explico em outro vídeo que você vai ter que apresentar uma tese, um ponto de vista, vai ter que argumentar, usar de estratégia argumentativa e tudo mais. Então, tudo leva a crer, pelo edital, né, isso, pelo tema, pelo critério de avaliação, que é uma dissertação argumentativa que você vai escrever no dia. Mas, como eu falei, não custa nada também treinar a dissertação expositiva, que eu, particularmente, como professor, acho uma moleza. Então, olha só. A princípio, você está estudando para concurso público, eu sempre direciono, eu sempre indico, tá? Ler a Constituição Federal, especificamente nesse caso aqui, ó, naquilo no que diz respeito ao Ministério Público. Por quê? Embora você vai dizer, professor, mas eu estou estudando para o Ministério Público Estadual. Beleza. Só que a banca diz lá, ó, tema da atualidade relacionado ao Ministério Público. Então, ela não diz aqui estadual. Ela diz em Ministério Público. Então, por isso que eu gosto de preparar, como eu falei, o meu aluno para tudo, para o que der e vier. Então, nesse caso aqui, ó, é importante você buscar o quê? Aquilo que está descrito no escopo da legislação federal. No meu e-book vai o que eu coloquei aqui para você e eu destaco alguns elementos. Então, na Constituição Federal, ela trata do Ministério Público, né, nos artigos 127 até o artigo 130A. Então, ali tem a função do Ministério Público, né, a sua característica, os princípios, né, que você precisa saber, que você precisa conhecer. E aí eu destaco aqui, ó, a questão das funções institucionais do Ministério Público, que inclusive estão na emenda constitucional número 45 de 2004, e aqui você pode observar que o legislador colocou na Constituição Federal, a nossa norma maior, né, no ordenamento jurídico brasileiro, colocou o protagonismo do Ministério Público.
Então, basicamente, fica de olho nisso aqui, tá? Então, aqui você tem, por exemplo, instrumentos, mecanismos, que se a banca colocar um tema, pedir para você dizer, por exemplo, medidas, ações que o Ministério Público vai ter que fazer, ó, aí você já sabe o que o Ministério Público pode, que tipo de instrumento, mecanismo ele pode utilizar. Então, o Ministério Público pode promover ação penal pública na forma da lei, zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos, né? Por exemplo, recentemente o Ministério Público do Pará recomendou, né, uma prefeitura de Paraupebas, por exemplo, a promover o concurso público, tá? Então aqui é um exemplo, então o Ministério Público, a gente observa a importância dele, que vai desde a questão do cidadão, a questão de cobrar deveres da administração pública, a promoção de inquérito civil, né, a defesa do patrimônio público, promoção de ação de inconstitucionalidade, defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. No Pará nós temos uma situação bem delicada, né, que entra nessa questão da relação, do temática atual relevante. Enfim, tá? Então é muito importante que você, concurseiro, concurseira, dê uma lida, coloque no espelho, em algum canto, isso aí. Quando a gente parte do Ministério Público do Pará, do estado do Pará especificamente, tá, gente? Aqui eu só elenquei algumas áreas que o Ministério Público do Pará atua. Então isso aqui é importante porque serve de repertório para a tua dissertação, serve para você, por exemplo, dentro da tua dissertação, se a banca pedir, né, o que o Ministério Público pode fazer, deve fazer. Então aqui você já tem a coisa concreta, né? Observa lá que no item, no critério de avaliação relacionado à argumentação, a banca coloca a questão de originalidade. Então não vá só com o que você tem de conhecimento de mundo apenas sobre o Ministério Público. Porque é o quarto poder, não vá somente com isso. Então conheça mais a fundo, tá? Conheça mais um pouco sobre em que áreas, em que setores o Ministério Público pode atuar. Então, no caso específico do Pará, tá? Então, olha só, são diversas áreas que o Ministério Público pode atuar. Ações constitucionais, questão de fazenda pública. Aqui, ó. Então, nessa questão de terra, que é algo muito em voga, no contexto do Pará, no contexto a nível de Brasil, tá? A questão agrária, né? Aqui na questão da área de terra rural, né? Questão de áreas indígenas, demarcações indígenas. O Ministério Público também do Estado do Pará, ele atua na área civil, aqui a questão de família e outras instituições relacionadas a isso. Também atua na área criminal, né? Crime contra a ordem tributária, criminal comum, entorpecente, execuções penais. Então vejam a dinâmica, a diversidade de atuação do Ministério Público, né? O órgão para o qual você vai fazer o concurso público. Então isso aqui eu sugiro que você colhe, bata o print, faça um mapa mental, que é importante você ir preparado e bem preparado para a prova de redação. Protagonismo que a gente viu lá na Constituição Federal, que a gente vê no artigo 127, né? Questão da defesa comunitária, dos direitos constitucionais fundamentais, questão dos direitos humanos. Então veja só, direito do consumidor, das pessoas com deficiência, dos idosos. Eu coloco, para você ter uma ideia, eu coloco nos meus temas que eu preparei para você, né, situações, casos concretos em que o Ministério Público foi obrigado, ele foi acionado, né, que basicamente o Ministério Público ele é um órgão que tem que ser acionado, para o quê? Para intervir. Então, se não tiver o Ministério Público ali para intervir, a gente vai ver situações aí desumanas, né, pessoas deficientes, pessoas idosas, enfim, questão ambiental também. O Ministério Público também atua na área de defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, né, quando eu falei a questão do concurso público, né? Questão de fraudes em concurso público. Aí quem é o povo olhado, eu não sei quem é que é o órgão que vai defender a ordem jurídica, os interesses sociais. Quem é? É o Ministério Público. O Ministério Público também atua na área eleitoral. Então, nesse ano que a gente tem eleitoral, a gente vê muita questão de notícias falsas, a defesa da democracia, enfim. O Ministério Público atua também na questão da defesa da infância, da juventude. A gente vê no período aí, por exemplo, 18 de maio, tiver a promoção de eventos, né, de campanhas, de palestras, e quem é que está lá? É justamente o Ministério Público, né, na defesa da criança e do adolescente. Ele também atua na defesa do terceiro setor, né? Ele fiscaliza a aplicação dos recursos públicos repassada às organizações não governamentais. Então, e também o Ministério Público, aqui eu estou falando, repito,
tá, gente? É a área de atuação do Ministério Público do Pará, tá bom? Então, professor, eu não vi algo aí, tá? É porque eu estou observando apenas o Ministério Público do Estado do Pará. Então, se a gente for para outro tipo de Ministério Público Federal, a gente vai ver que tem outras abrangências, tá? Mas aqui é que eu quero lhe dar repertório para você ir bem na redação. Então, aqui, ó, outra área de atuação do Ministério Público do Estado do Pará é a questão da violência doméstica, né? Violência familiar. E aí eu trago à mente o que? A questão da violência contra a mulher, a violência doméstica, embora possa acontecer com outras pessoas da família, mas infelizmente o Brasil ainda é um país que a gente vê muitos casos da questão da violência doméstica contra a mulher. Então é com base nessas informações, né, foi com base nessas informações que eu elenquei para você os 10 possíveis temas que um deles você pode encontrar na sua prova de redação do Ministério Público. Então, tema 1, como eu falei, no e-book que eu preparei para você, todos os temas têm pesquisa, tem textos motivadores com referências. Professor, para que isso? Porque se a banca cobrar de você uma dissertação argumentativa, isso aqui é caso concreto. Isso aqui é uma situação que você pode muito bem utilizar na sua dissertação e, é claro, você vai ter que fazer referência. É ponto para você? Com certeza. Diferentemente de uma pessoa que for escrever uma dissertação e usar a estratégia argumentativa como exemplificação, por exemplo, no caso geral, e você coloca uma situação como essa de caso concreto, meu irmão, com certeza, o teu item de avaliação, critério de avaliação, ele vai ficar para muito bom. No mínimo vai para bom, né? Os demais, não. Okay? Então, por isso que eu preparei com todo carinho no e-book, vai todos esses temas, os 10 temas, com textos motivadores. Então, qual é a primeira aposta de tema para esse concurso público? É o Ministério Público e a defesa das pessoas com deficiência e idosos. Preste atenção, cara concurseiro, cara concurseira. Em todos os meus temas, aliás, na maioria dos temas, eu destaquei o Ministério Público, tá? Partindo do princípio de que a banca disse, ó, o tema de redação, você vai escrever uma dissertação sobre um tema da atualidade e que esteja relacionado ao Ministério Público. Ou seja, você pode muito bem treinar a defesa das pessoas com deficiência e idosos, tá? Mas eu fiz questão de colocar na maioria para você treinar o quê? Ó? A atuação do Ministério Público, ok? Então, você pode colocar ao longo do texto, já destacar desde a introdução, tá? Eu coloco isso lá no meu material, no modelo pronto de dissertação. Eu destaco o Ministério Público ao longo do texto, menciono na introdução, ao longo do desenvolvimento e, principalmente, eu coloco lá na conclusão, tá? Então, se a banca pedir, for um tema relacionado a isso aí, que é o que tudo indica, então você já treinou, você já se preparou. Ah, eu sei o que o Ministério Público deve fazer nessa situação, que é diferente, por exemplo, num caso, quando for para tratar de direitos, por exemplo, na situação do preso, na ressocialização dele, por exemplo, tá? Então é muito importante que você tenha isso em mente. Qual é o mecanismo? Qual é o instrumento jurídico que o Ministério Público vai utilizar para cada situação? Foi com base nisso que eu preparei, tá bom? Então, eu indico que você treine, que você produza textos, sempre elencando essa questão da atuação da função do Ministério Público em cada seara, tá? Então, outro tema qual é? O tema 2 é ações do Ministério Público no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. É um tema atual? Muito atual. É um tema que a gente vê com muitos agravantes. A gente passou desse período pós-pandemia e a gente vê aí que o Ministério Público, em alguns estados do nosso país, e teve que acentuar, né, as suas ações para combater esse tipo de violência aqui. Então, é mais um tema que é para você treinar e ficar de olho. Tema 3, tá, gente? A questão, o atendimento humanitário aos refugiados no âmbito do Ministério Público. É um tema atual? Com certeza. No caso do estado do Pará, gente, a gente tem uma situação que é a questão dos venezuelanos, né, que foram para a cidade de Belém e algumas outras cidades. E aí, essas pessoas têm direito? Que direito essas pessoas têm? Qual é o papel do Ministério Público, tá, em relação ao atendimento humanitário a essas pessoas?
Então você tem que treinar isso aí, você tem que saber isso aí, tá? Você quer entrar naquela vaga que você almeja? Então, meu irmão, treine. Tema 4, outra aposta. Qual é que é para você treinar aqui para o concurso público, Ministério Público do Pará, cuja banca é Consulplan? O protagonismo conferido ao Ministério Público na Constituição Federal de 1988, a proteção de direitos. Gente, isso aqui é muito importante. Professor, como assim a Constituição Federal, no seu artigo 127, ela dá alguma ênfase, dá uma importância ao Ministério Público? Pode reler o artigo 127. Você vai ver lá a Constituição, o legislador colocou o quê? A importância devida ao Ministério Público na defesa, na proteção dos direitos, tá? Dos grupos, das minorias, né? Direitos humanos, enfim. E aqui eu quero destacar o quê? Aqui a questão dos grupos mais vulnerabilizados socialmente, que é a questão da comunidade LGBTQI+, né? Algumas situações. Então, o Ministério Público ele tem inclusive nota técnica, né? que ele direciona, que ele recomenda, que ele instrui a respeito dessa temática aqui. Então você tem que também treinar sobre este tema, sobre este assunto que o Ministério Público também tem uma importância muito grande. Outro tema que eu aposto, professor Alessandro, tá? Como eu lhe falei, aqui não estou especulando nada. Aqui o critério que eu estou utilizando é o quê? Conhecendo o estilo da banca, tá? Eu já fiz esse estudo, em outros vídeos apresentei. Eu te convido a assistir esses vídeos, tá? Eu peço também para que você se inscreva no meu canal, você que ainda não se inscreveu, você possa compartilhar, que ainda vai ter muito vídeo para lhe ajudar. E com base no edital, que é o edital. Quer passar em concurso, meu querido? Estude, se prepare, mas leia o edital. Então, outro tema, qual é? É o Ministério Público e a tomada de medidas para diminuir a violência doméstica no Brasil. Pós-pandemia também, que foi o que a gente observou no Brasil, aumento de casos da violência doméstica. E aí, é claro, qual é a importância? Que o Ministério Público pode fazer? Que ações ele pode propor para isso? Então, treine. Outro tema, tá? Para você treinar a prova do Ministério Público do Estado do Pará. A participação do Ministério Público no tratamento dos conflitos pela posse e uso de terras. Claro que a gente tem que saber diferenciar a competência do Ministério Público Federal. Evidentemente que você não vai confundir, né, onde o Ministério Público deve atuar, onde o MPE entra. Mas o Ministério Público Estadual ele tem uma importância, ele pode caminhar alguma coisa para o MPF, ou tem localidades que o MPF e o MPE eles atuam também. Então, questão de terra no estado do Pará, isso é muito delicado. Questão de terra, né? A gente vê aqui a questão dos grileiros, a gente vê que isso está muito em voga, então fique atento nisso aí. Leia as informações, leia os textos motivadores que eu coloquei para você lá, em que o Ministério Público ele atua, ele age para resolver o quê? Para sanar esses conflitos que, infelizmente, no Brasil, né, eles são conflitos que muitas vezes levam à morte de pessoas. Tá? Outro tema é o Ministério Público na defesa dos direitos das pessoas em situação de rua. Né? A gente traz aqui exemplos, por exemplo, da cidade de São Paulo, mas não é um problema de São Paulo, é um problema que a gente vê a nível nacional. E aí também o Ministério Público ele tem uma importância. Então é um tema atual, um tema relevante. O Ministério Público tem alguma relação? Pode atuar na defesa? Com certeza. Tá? Então é outro tema aí que eu aposto para que você possa estudar, se preparar. Então são as pessoas de situação de rua. Então o Ministério Público na defesa dos direitos das pessoas em situação de rua. Mais um tema para você estudar. Lembrando que todos esses temas com os textos motivadores respectivos você encontra no meu e-book que eu preparei em PDF e com investimento de apenas R$20, tá, gente? Então preste atenção. Eu estou apenas valorizando o meu trabalho. Aqui, ó. Te garanto que outro você não vai encontrar com esse mesmo valor. Então é um material específico para este concurso, tá? Por exemplo, eu estou ajudando o pessoal também de Pernambuco, Secretaria de Estado da Educação. Lá os temas são totalmente diferentes, porque é tema atual. Ou seja, eu não aproveito o material e apenas copio e colo. Não. Eu preparo, leio o edital de início ao fim, justamente na prova discursiva, para que você saia na frente. Então, apenas com investimento mínimo de R$20, você vai ter aí
condições de sair bem preparado para a prova discursiva, tá? Então, o outro tema qual é? A função do Ministério Público na defesa meio ambiente. Você não pode esquecer de se preparar para isso de jeito nenhum. Porque hoje, inclusive, nós temos que a pessoa jurídica ela pode responder penalmente. A pessoa cai um tema desse lá e você não sabe nem o que é isso, nem o que existe. Então, estude, tá? Treine, pratique sobre esse tema aqui. É a questão do Ministério Público na defesa do meio ambiente e a responsabilidade penal da pessoa física, não, da pessoa jurídica. Tá? Ela responde penalmente nos crimes ambientais no Brasil. E é claro, o Ministério Público tem uma função importante. Penúltimo tema que eu aposto, tá? Dentro daquilo que a banca disse que vai ser o tema, é o enfrentamento ao racismo e respeito à diversidade étnica e cultural. Professor, isso é um tema atual? Com certeza, tá? Eu trago aqui a frase do Joaquim Nabuco, por exemplo, que ele diz, né, que se o Brasil fosse para o Brasil desenvolver, né, como nação, ele deveria incrementar políticas públicas, né, de agregação ao povo negro. Mas a gente vê que no Brasil, infelizmente, no nosso século XXI, a gente vê casos horrorizantes, né, de pessoas, né, de discriminação racial. E aí, o Ministério Público pode atuar aqui? Com certeza. É um tema relevante? É. A gente vê a situação, né, dos policiais que praticaram aquela, entre aspas, tá? Não estou fazendo julgamento, tá, gente? Aquela cena que a gente viu ali, né, que alguns estão dizendo que foi tortura, né? Aquela situação daquele rapaz que morreu. Inclusive, o Ministério Público está atuando naquela situação. Tá? É um exemplo de caso concreto que, infelizmente, uma vida veio a óbito. E, infelizmente, no Brasil, a gente vê a questão do racismo ainda no século XXI, prejudicando o desenvolvimento da nação. Então, é um tema para você treinar, para ficar de olho, que é um tema atual, relevante. E a minha última aposta, como eu disse, aqui não é loteria, não, é produto de leitura, de pesquisa, ok? O tema é também o Ministério Público Eleitoral. Ações efetivas para combater o que, meu povo? Gente, isso aqui, nesse ano, nós vamos ver, nós já vimos em anos anteriores, tá? Nós estamos vendo a questão atual sobre o combate, a necessidade de combater a cultura do cancelamento virtual, a cultura do ódio, né, nos meios virtuais, e combater as fake news, as notícias falsas, que, de certa maneira, elas ameaçam a democracia brasileira. E é importante você ficar atento aí, porque professor, o Ministério Público tem competência, pode atuar nisso? Meu querido, com certeza. Então, aproveita, treina esse tema, adquira o meu e-book, você vai ver lá textos motivadores para você utilizar, inclusive, tá? Se lá na prova cair um tema como esse, o professor pode usar aqueles casos lá que o senhor colocou? Pode, meu querido. Pode ficar à vontade, tá? Que você vai ganhar pontos, tá? Então, esses são os 10 temas, tá? Que eu preparei, que eu sugiro para você estudar, se preparar para esse tema da prova discursiva. De repente eu esqueci algum e você, professor, eu acho que tem mais um que eu devo treinar. Treine, meu querido, tá? Treine. É melhor você estar preparado para tudo do que ser surpreendido, tá bom? Então esse foi o material que eu preparei para você, para lhe ajudar, tá bom? Graças a Deus tem ajudado muitos candidatos no Brasil todo, tá? Esse aqui é o registro que eu coloquei, alguns registros apenas de testemunhos, porque tem alguém que desconfia, professor, e tal, sei, gente, tem muito no YouTube, tem gente que quer se aproveitar em outro lugar, mas daqui são pessoas. Você conhece alguém? Pode perguntar para ele referenciamento, não tem nenhum problema não, tá? Então, a sua aprovação vai passar por aqui, assim como eles passaram, tá? Eu peço para você não se inscrever no meu canal no YouTube. Essa aqui é uma galera aqui que estudou comigo no último concurso do Pará, em que eu fiz uma parceria que eu estou fazendo agora, Setup Pará. Agora é com o Suplan, tá? Então aqui está, tirou 48 de 50 pontos na redação. Isso aqui também foi aprovado. Olha a posição que ele saiu, ó, de 200 para o quê? Então uma coisa você tem lá na prova objetiva, mas meu irmão, quando você tira uma nota boa na redação, você vai lá para cima, não tem outro. Aqui, dessas pessoas também que mandaram, aqui desse rapaz, veio de outro estado, né?
saiu de outro estado para o estado do Pará. Enfim, eu poderia colocar diversos outros. Peço desculpa que eu não coloquei aqui, porque não cabe espaço, tá? Então, essas pessoas autorizaram a usar essas imagens delas aqui. Então, são casos concretos de pessoas vitoriosas que saíram o quê? De concurseiro e estão entrando na fase profissional, na tão sonhada busca, né? O nosso sonho que é da estabilidade profissional e consequente estabilidade financeira. Então, eu, professor Alessandro, estou aqui para lhe ajudar, como eu ajudei essas pessoas aqui do Pará e tantas outras aí no Brasil, em outra oportunidade vou colocar para você, tá? Então, esse é o vídeo que eu preparei com todo carinho. Um grande abraço do professor Alessandro e até o próximo vídeo, se o nosso bom Deus permitir.